aprenda a precificar de uma vez por todas. Essa é a nossa aula 2 do desafio. Seu primeiro vestido sob medida de 5 mil reais. Sejam muito bem-vindas à nossa aula 2. Quero saber quem está preparada e quem está animadíssima para a nossa aula 2. O povo está chegando. Comecei hoje pontualmente para a gente não perder um segundo do nosso precioso tempo. Então, já vou abrir o chat para a gente trocar aquela ideia. Quem estava aqui ontem sabe que rolou um papo bem bacana aqui pelo nosso chat. Então, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. E hoje a gente vai falar de dois pilares extremamente importantes para cobrar 5 mil reais. Ontem a gente falou sobre o pilar da autoralidade. Hoje a gente vai falar sobre o pilar da precificação e da geração de desejo. Exatamente. Hoje falaremos sobre mais dois pilares. E antes da gente começar com os nossos pilar 2 e 3, eu quero saber quem é que fez o teste da essência. Quem estava na aula de ontem, na aula 1 do nosso desafio, e conseguiu fazer o teste da essência. Por quê, gente? Porque vocês entenderam ontem que a base da construção de um ateliê que cobra 5 mil reais é a autoralidade. É parando de copiar e iniciando uma trajetória autoral que vocês vão conseguir se destacar no mercado e cobrar mais. Muito bem. Ivone, eu quero que tu escrevas aí para mim qual foi. Como é que tu te sentiu? Primeiro, como é que tu te sentiu vendo o teu trabalho todo junto, assim? Como é que foi para ti olhar para o teu próprio trabalho, essas várias imagens juntas? Tu consegue me descrever como é que foi? Como é que tu te sentiu? Sentiu alguma coisa diferente? Como é que foi? Pessoal que está no Instagram e quer ver o material que eu vou compartilhar, ver todas as fotos, as imagens, entender melhor, vai para os meus stories, clica no link e vem para o Zoom que a aula está aqui. Conta para gente, Ivone, como é que foi essa experiência de fazer o teste da essência. É bem importante. Então, quero entender como é que vocês se sentiram para a gente dar os próximos passos aqui na nossa aula 2. Para a gente falar de precificação e falar de geração de desejo, que são dois pontos tão fundamentais. Tá? Qual era o intuito? Tá? O intuito é que vocês, de fato, olhassem para o trabalho de vocês. Porque a gente vive tão no automático, como eu falei ontem, a gente está sempre tão correndo atrás da máquina que a gente não para olhar para o nosso próprio trabalho. E se a gente para, é para botar defeito ainda, né? Então, a gente não para olhar, para analisar, para ver de fato o nosso trabalho com outros olhos. Porque a gente está sempre na correria. E se a gente vê o nosso trabalho, é de forma isolada. Eu vejo esse vestido, eu vejo essa cliente, eu vejo isso, aquilo. Eu não olho como um todo para o meu trabalho. Então, o primeiro passo desse teste era que vocês olhassem para o trabalho de vocês como um todo. Que vocês conseguissem ver o trabalho de vocês com outros olhos. Então, esse era o primeiro objetivo do nosso teste da essência. O segundo objetivo do teste da essência, sentir que os modelos são minimalistas. Olha que interessante isso que a Ivone me falou. Então, o que a Ivone me falou agora é exatamente esse segundo ponto. Eu queria que vocês começassem a observar se vocês conseguem perceber um estilo dentro do trabalho de vocês. Se vocês conseguem enxergar que existe ali uma coerência, existe ali uma harmonia, certo?
Porque é a partir disso que a gente descobre a essência de vocês. É a partir de entender um pouco mais sobre o meu produto que eu descubro a minha essência. Então, é importante a gente olhar para o nosso trabalho, né? No método Ateliê de Moda Lucrativo, a gente tem uma ferramenta só para descobrir a essência. Então, é uma ferramenta incrível que eu desenvolvi, onde vocês conseguem desenvolver a essência de vocês. Porque é através da essência que nos tornamos autorais. E é através da autoralidade e dos outros passos, claro, dos outros pilares, que a gente consegue cobrar 5 mil reais. Certo? Então, fico muito feliz, Ivone, que tu tenha feito o exercício, que tu tenha começado a dar os primeiros passos em busca da tua essência, certo? Então, agora a gente vai começar a olhar para os próximos pilares. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, assim que nem ontem. Compartilhar o material. Mas o nosso chat está aqui aberto, então não se preocupem. Continuo acompanhando vocês por aqui. E vou colocar na tela... Opa, peraí, gente. Vou colocar na tela o nosso material. Então, vamos lá. Precisamos hoje falar de assuntos que são muito importantes. Bom? Então, vamos lá. O que vocês vão aprender na aula de hoje? A aula de hoje, gente, ela é mais do que fantástica. A aula de hoje vai direcionar vocês para alguns campos que são fundamentais. Então, o que vocês vão aprender na aula de hoje? Como precificar por valor e não por preço. Como gerar desejo no produto autoral. E que o seu tipo de produto e preço filtram o cliente. Então, vamos lá. Ontem a gente falou um pouco de cliente. Eu fiz 3 perguntas para vocês, que eu pedi que vocês respondessem ontem e que vocês lapidassem ao longo dessa semana, certo? Então, olha que interessante. Tudo que a gente falou na aula de ontem vai conectar com a de hoje, vai conectar com a de amanhã. Então, aqui a gente já puxa 2 assuntos da aula de ontem: produto autoral e cliente ideal. E aí, hoje, a gente fala de precificação e de geração de desejo. Amanhã, na nossa aula 3, a aula mais importante, a gente vai unir os 4 pilares e vai falar de divulgação nas redes, certo? Então, hoje, a gente inicia falando de preço, que eu sei que é a maior dificuldade de vocês. Então, comentem para mim aí quem tem dificuldade de precificar, comenta aí. Então, só recapitulando, né? Ontem a gente falou como dar os primeiros passos em busca da autoralidade. Hoje a gente vai falar de preço, né? Então, o preço importa, como precificar os seus produtos para lucrar todos os meses. E amanhã a gente vai falar dos 4 pilares para cobrar os 5 mil. Então, vocês vão começar a dominar os 4 pilares, certo? Bom, vocês já sabem que no dia 22 a gente abre as portas triunfais da turma 14 do programa de aceleração Método Ateliê de Moda Lucrativo. E quem quer ter oportunidade de entrar primeirissimamente, ganhar vários bônus, já entra no grupo VIP, já acessa o QR Code, entra no grupo VIP para não perder de entrar na turma 14. Certo, meus amores? Então, vamos lá. Na aula 1, a gente falou que o principal pilar para cobrar 5 mil é a autoralidade. Isso vocês já sabem, né? Então, o principal pilar para vocês conseguirem cobrar 5 mil reais é a autoralidade. E quando a gente é autoral, a gente precisa cobrar por isso. Então, a gente vai fazer uma breve revisão, né? Vamos lembrar. Eu preciso aplicar o método decisão de ser autoral, parar de copiar, entrar em ação e cobrar 5 mil. Eu mostrei para vocês na aula de ontem que a única forma de cobrar mais é sendo autoral.
que a cópia tem um teto. Tu só vai até um lugar. Depois daquele lugar, tu não consegue ir mais. Então, a única forma de vocês cobrarem, primeiramente, 5, depois 8, 10, 12, 20 mil reais, é sendo autoral. Então, ontem a gente trabalhou bem esse pilar da autoralidade para que a gente consiga chegar em outros pilares hoje, tá? Essa é mais uma frase do print, tá? Ontem eu pedi que vocês printassem várias frases, né? Então, hoje, mesma coisa, é print e caderno na mão. Um produto autoral precisa ser único e o preço dele precisa estar condizente com o seu valor. E sempre precisa haver uma conexão com o cliente ideal. Então, o mais importante é vocês entenderem que, nesse momento, vocês vão aprender a precificar por valor. Vocês vão entender que o valor e o preço precisam estar condizentes. Eu não posso ter um valor desse tamanho e um preço desse. O cliente vai desconfiar. Ele vai pensar, nossa, mas não tem como. Como é que essa pessoa vai fazer esse vestido para mim? Falou que vai fazer tudo isso e vai cobrar só isso? Ou, como que a pessoa quer me cobrar tudo isso se ela vai fazer uma cópia? Então, é para os dois lados. Preço, valor e preço, sempre, gente, sempre precisam estar congruentes. Porque senão, o consumidor ele vai olhar com maus olhos, ele não vai fechar. Às vezes, vocês não entendem por que, que o cliente não fechou. Nossa, Júlia, mas eu dei um show de atendimento. Meu Deus, eu me puxei. Assim, olha, foi sensacional. E mesmo assim o cliente não fechou. Pois é, talvez foi tudo tão sensacional que quando tu deu o preço, ele não conseguiu dar o match. Ele não entendeu como tudo aquilo que tu prometeu pode custar tão pouco. Quem é que acha que já pode ter passado por isso? Que mostrou tanto valor para o cliente, mas deu um preço tão baixo que o cliente não fechou. Reflitam sobre isso, porque esse é um ponto muito, muito importante. Então, pensando que valor e preço precisam da match, precisam estar equilibrados, eu não posso ter um baita de um valor e um mini preço, eu não posso ter um baita preço e um mini valor, a gente entra nos pilares precificação e geração de desejo. E agora vocês vão ver que todos esses pilares, eles vão andando de mãos dadas. A gente vai unir esses pilares à medida que a gente for avançando aqui, tanto na nossa aula 2 quanto na nossa aula 3. Vocês vão ver que a base desse método, que é 0,5% do que eu ensino no ateliê de moda lucrativo, vocês vão conseguir enxergar a precificação e a geração de desejo de uma outra maneira, certo? Então, lembra que eu falei ontem? É para abrir coração e é para abrir a cabeça também, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho para perguntar para vocês é: hoje, vocês têm sido costureiras? Vocês têm sido a pessoa que costura uma roupa? Ou vocês estão sendo criadoras? E por que que eu faço essa pergunta? Porque vocês sabem que, infelizmente, no nosso país, paga-se muito pouco por mão de obra. Então, não adianta só vocês começarem a criar, vocês têm que se posicionar como alguém que cria. O cliente de vocês tem que ver vocês de uma outra forma. Se hoje o cliente te vê como uma pessoa que costura, ele tem que começar a te ver como uma pessoa que cria e também costura. Ele só vai pagar mais se ele entende que tu não está simplesmente só fazendo a roupa em termos de costura, tu estás criando. É certo, é errado, é o que é. Ó, a Solange disse costureira. Então, Solange, o que eu te sugiro? Vai para os meus stories, clica no link da aula e vem aqui para o Zoom, que aqui tem material, aqui tem várias coisas para clarear a vida de vocês. Então, venham todos para o Zoom, o link está nos meus stories. Então, meus amores, quero saber do Zoom aqui.
como é que vocês estão sendo hoje, tá? Por quê, gente? Porque isso define alguns outros pontos que são bastante importantes. Então, vocês entenderem a realidade que vocês estão hoje para que a gente consiga transformar a realidade. Agora, dentro dessa primeira pergunta que eu fiz para vocês, eu vou descrever 4 cenários. E aí, vocês vão escrevendo para mim em qual desses cenários vocês se encontram hoje, tá? Então, pessoal do Insta, pessoal do Zoom. Eu vou ler o cenário e vocês vão comentar qual cenário, 1, o 2, o 3 ou o 4. Perfeito. Qual é o cenário número 1? Cenário número 1. Trabalha muito, mas sente que está apenas vendendo a sua hora, sem conseguir ter liberdade financeira, sem tempo para sua família e pensando em desistir. Então, guardem, esse é o cenário número 1. Tá? Guardem aí com vocês. Cenário número 2. Tem diversas habilidades e conhecimento, mas não sabe como cobrar mais e vender mais. Cenário número 2. Cenário número 3. Está sempre criando conteúdo, se compara à espera de comentários e se desanima. Está sempre se sentindo perdida, sem estratégia e sem dinheiro no bolso. Esse é o cenário número 3. A Sheila já disse que está no 2. O cenário 4, todas as alternativas anteriores. Então, agora escrevam aí para mim qual é o cenário que vocês se encontram hoje. No 1, no 2, no 3 ou no 4. Ó, 3. Por que é importante a gente reconhecer? É importante a gente reconhecer o cenário em que a gente está. Ó, a Edna 4. O cenário que a gente está para conseguir mudá-lo. Porque qual é o cenário que eu quero para vocês? Eu quero o cenário ser autoral. Eu quero esse tipo de cenário para vocês. Obrigada, Ju, realizei meu sonho de viver bem na moda. Estou enviando orçamentos de R$8.000, R$9.000 para a primeira locação. Fechei meu primeiro vestido de R$12.000. Então, é esse cenário aqui que eu quero para cada uma de vocês que está aqui me ouvindo. Então, vocês precisam estar comigo hoje e amanhã, para que a gente consiga dar os primeiros passos para mudar esse cenário. Tá? Então, a gente vai começar a caminhar para abandonar completamente aquele cenário. Tá? Outro print. Eu sou a louca do print. Lembra, todo mundo começa do começo. A maioria começa sem autoralidade, sem posicionamento, sem essência e cheio de boleto para pagar. Todo mundo começa assim, gente. A não ser que tu seja herdeira ou tenha um investidor. Então, lembrem-se do que eu falei ontem. Começo é começo. Então, vocês estão aqui para adquirir novas habilidades. Porque habilidade técnica, gente, eu sei que vocês são maravilhosas. Eu sei que vocês têm habilidade técnica. Só que ter habilidade e ter um bom produto não sustenta uma empresa. A gente precisa de mais coisas para manter uma empresa de pé. Só que ninguém nos conta isso quando a gente começa. A gente acha que uma boa ideia e um bom produto sustenta uma empresa. Não sustenta. E é por isso que eu preciso te ensinar esses 4 pilares. Para tu entender que além de um bom produto, a gente precisa de outras coisas para que a nossa empresa seja lucrativa, para que a gente sustente uma empresa. Certo? Então, esse ponto é muito, muito, muito importante. Tá? Por quê, gente? Porque vocês vão entender que a partir de agora, uma criadora autoral sabe tanto precificar quanto gerar desejo. Então, vamos voltar aqui. Viver bem da moda, cobrar 8.000, 9.000, 12.000. Como que minhas alunas conseguem isso? Porque elas sabem precificar.
2, porque elas sabem gerar desejo. Na verdade, porque elas são autorais, sabem precificar, sabem gerar desejo e sabem se divulgar nas redes. Elas dominam os 4 pilares. E é isso que eu quero ensinar para cada um que está aqui. O domínio desses 4 pilares para que vocês apliquem na empresa de vocês também, tá? Então, o primeiro ponto e mais importante da aula de hoje. Crie um produto autoral e precifique por valor e não por preço. Talvez o que eu vou falar agora seja o mais importante de toda a nossa aula 2. Talvez o que eu vou falar agora vai mudar o jogo de vocês aí. Esse é o pulo que vocês precisam entender. Qual é a regra número 1? Precificar por valor e não por preço. Então, vamos lá. O que é preço? Preço é quanto custa. Número. Meu custo é tanto, a matéria-prima é tanto, a mão de obra é tanto, X reais. Preço tem a ver com dinheiro. Com quanto custa, com cifrão, com número. Valor é quanto vale. Tem a ver com posicionamento, com produto, com imagem da marca, com o tipo de produto, se ele é autoral, se ele é cópia. Valor agregado. Quanto o produto vale. Preço é quanto ele custa. Precisa estar isso claro na cabeça de vocês. Preço é quanto custa, valor é quanto vale. Vocês têm que ter uma visão mais ampla sobre o que é caro e o que tem um custo alto. Vou dar um exemplo. Tô com uma alergia de pele, o que não seria mentira. Tô com uma alergia de pele. Cos. Fui no médico. O médico falou assim, bom, Júlia, devido ao teu histórico de alergias, vou fazer assim, ó, vou te dar esse remédio, tu vai tomar ele durante 2 semanas. Cada caixa tem 7 remédios, então tu vai ter que comprar 2 caixas. No final da segunda semana, tu vai estar sem alergia. Só que cada caixa custa R$ 800. Perfeito. Vocês acham que esse medicamento é caro ou é barato? R$ 800 por uma caixa de remédio para alergia. Ele pode ser caro, ele pode ser barato. Se ao final da segunda semana eu estiver sem alergia, esse remédio não foi caro, gente. Ele teve um custo alto. Se ao final das 2 semanas não aconteceu nada, ele foi caro. Eu posso comprar uma caneta de R$ 5. Se eu for escrever com ela e estragar, é cara. Caro é o que eu compro e não uso. Então, a palavra caro tem que ser eliminada da vocabulário de vocês. Tem gente que me manda, eu não consigo cobrar tão caro. Não é caro, gente. Um produto de excelência, um produto autoral tem um custo alto para o consumidor. Ponto. Ele não é caro. Caro é se tu prometer uma coisa e não cumprir, entregar outra. Aí vai ser caro para o cliente. Então, preço é quanto custa, valor é quanto vale. Caro é diferente de custo alto. E a gente sabe que se a gente for comprar um iPhone, tem um custo alto. E a gente sabe o que a gente vai receber. Eu sei qual é a diferença de uma Bic para uma outra caneta. Então, com essas 2 explicações, a gente consegue dar os primeiros passos e entender o que é precificação por valor. Que não é ficar fazendo continha. É também fazer a conta. Só que o que acontece? Se a regra número 1 é precificar por valor e não por preço, a regra número 2 é saber todos os seus custos. Quem aqui não tem uma planilha, não sabe tudo que entra, tudo que sai, não é uma empresa.
tá brincando de fazer roupa. Eu sei que dói, mas quem está aqui me ouvindo e não tem controle financeiro, não tem planilha de entradas e saídas, não tem retirada todo mês, tá brincando de ser uma empresa. Mas ainda bem que você está aqui. E eu espero do fundo do coração que você esteja na turma 14 para aprender a ser uma empresa de verdade, para fazer dinheiro de verdade. Então, meus amores, primeira regra, precificar por valor. Segunda regra, você precisa sim saber todos os custos, porque é óbvio que a gente vai fazer conta. Só que a conta não para no 10% de lucro, 20% de lucro. Eu ensino vocês a construir um posicionamento de valor, um produto que tem valor, e aí vocês vão embutir esse valor na conta. É diferente de fazer a conta, chegar em R$ 500 e cobrar 650 e achar que é o máximo ter 150 reais de lucro. Quantos vestidos vocês têm que vender para ter? Quantos de 150 tem que vender, gente? Não dá, vocês são uma só. Então, é óbvio que a gente faz conta. É óbvio que a gente faz conta. Só que a gente precifica por valor. E aí, quando eu falo esse assunto, já me vem na cabeça a regra 3, que é o que a maioria me fala. Mas daí, como é que eu vou explicar para o meu cliente o meu preço? Ninguém precisa justificar o seu preço. A gente precisa gerar desejo e valor. Tu não tem que esmiuçar o teu preço para o cliente. O teu cliente não tem que saber quanto custa o metro do tecido ou quanto custa a mão de obra. Tu não precisa justificar o teu preço. Tu precisa gerar valor e desejo. Porque aí o cliente vai entender o teu preço. Ficou claro, gente? Vocês estão muito silenciosas, estou com medo. Estou com medo, vocês estão muito quietas. Tá fazendo sentido, gente, desde a explicação, diferença de preço e valor, caro, custo alto, que vocês precisam dominar todos os custos da empresa, entradas, saídas, retiradas, e que vocês não têm que justificar o preço, e sim gerar desejo e valor para o cliente entender o preço de vocês? Sim? Perfeito. Então, esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal, tá? Ninguém precisa justificar. Se tu tem que justificar o teu preço, é porque tu não estás gerando desejo e valor. Esse é o principal ponto, tá? Então, print aí na tela. Vamos lá. Quero que vocês conheçam a Lu, minha aluna, e a história dela. Quando a Lu começou no método, ela cobrava R$ 150. No processo, ela começou a cobrar 500 a 800 e já está cobrando 2.000 durante o processo. E ela está em busca do 5K. Por que eu estou colocando a Lu aqui? Porque não é dos 150 para os R$ 5.000. A Lu cobrava 150, ela teve que cobrar 500, para depois cobrar 800, para agora cobrar 2.000, e daqui a pouquíssimo tempo está cobrando 5. Então, é um processo, gente. Não é hoje eu cobro 150, amanhã eu vou cobrar 5.000. Não existe isso. É uma construção. Porque vocês vão mudar o tipo de cliente, o tipo de produto, o tipo de posicionamento, o tipo de valor de marca. Então, as pessoas têm que compreender isso, tá? Olha o que a Gislene falou. Temos que achar nosso público-alvo, sim. Diante dos valores cobrados hoje na região que moramos ou atendemos, qual seria a dica de manter nossa entrada até que consiga ter o valor real? Porque quando mudamos de preço, o valor vamos construir. Primeiro, tu aumenta o valor para depois aumentar o preço. É uma construção, tá? Então, assim, tu tem que aumentar. Porque se tu esperar, tu entende que tu não... O que tu vai esperar para aumentar?
Tu tem que começar a atrair esse cliente. Então, a primeira coisa é a nossa aula número 1, é entender quem é o cliente. Tá? Então, a história da Lu, gente, é o que eu quero que aconteça com vocês. Talvez hoje vocês não cobrem 150, vocês já cobrem 2, já cobrem 1.000. Só que não é do 1.000 para o 5.000. Não é do 300 para o 5.000. Existe um caminhar aí. E é isso que vocês vão aprender hoje, tá? Perfeito. Eu cobrava 600 para noiva, festa era uns 3.000, hoje tem vestido meu, não sai por menos de 1.500. Perfeito, já cobrou 5 e pouco, é uma construção, né? Então, esse ponto, gente, é muito importante, tá? É uma construção, não vai acontecer da noite pro dia. Perfeito. Se a gente já entendeu que um produto autoral, o valor dele está na autoralidade, está no meu posicionamento, está na geração de desejo, e o meu preço? O que eu faço? Então, vamos lá. Print na tela. Eu passei o orçamento de 2.000 e a cliente achou que seria mais. Viu? Valor. Ela viu o valor e tu deu um preço baixo. Então, tem um desequilíbrio aí. Primeira coisa, gente, vocês precisam entender que o que vale o que vale dentro do vestido é a sua criação e não o tecido. Vocês, para justificar os preços, quando vocês ficam meio sem saber o que fazer, vocês botam no do tecido. Ah, não, mas é que o tecido é caro, né? Não, mas é que o tecido, gente, não. Vocês estão dando valor para um metro de tecido que é feito por uma máquina lá na China. E vocês estão tirando o valor. Então, o que a cliente vai falar? Ah, então troca o tecido. E daí tu vai ter que dizer, tá, troco. Só que o que vale num produto autoral é a criação, não é o tecido. Então, tu tens que cobrar por isso. Tu precisa cobrar. Então, tirem da cabeça essa justificativa de que o tecido custa aquele preço por causa, o vestido custa aquele preço por causa da renda, por causa do tecido. É lógico que tem materiais que têm um custo mais elevado, mas a gente não pode justificar o preço do nosso produto por causa do tecido, porque não é o que mais vale. Se eu usar, a gente está fazendo um vestido que custa 600 e poucos reais o metro. Vai usar quantos metros? Só para um godê, 6. Vai usar 8 metros de tecido. Dá um mundaréu de dinheiro, ok? Mas a minha criação vale muito, muito, muito mais do que isso. Então, vocês não podem mais justificar o preço de vocês por causa do tecido. Vocês têm que cobrar a criação de vocês. Tá? Então, primeira coisa. Segunda coisa, a produção também custa, é óbvio, mas ela também não é o principal. Porque hoje vocês só cobram pela produção. A maioria de vocês hoje precifica pensando custo fixo, custo de tecido, hora de produção e bota ali 20% de lucro. Vai sempre dar um precinho desse tamanho. Tá? Então, o que mais vale é a tua criação. Depois, gente, cada centavo importa na precificação. Ah, Júlia, mas eu não tenho despesa, eu trabalho em casa. Ah, é? Então vou ir trabalhar na tua casa, já que tu não tem custo nenhum. Vou levar minhas paradas, vou começar a trabalhar aí na tua casa também, levar meu computador. Não paga água, não paga luz, não paga internet. Gente, trabalhar em casa não é sinônimo de que a empresa não tem custo. E aí vocês tiram dinheiro da empresa para pagar as contas de casa e não entende por que a conta nunca fecha. O papel higiênico, o cafezinho, o produto de limpeza, a cortina, o afiar a tesoura, o chamar o técnico para ver a máquina, a casa que tu vai pintar para poder receber tua cliente melhor, tudo. Cada centavo importa quando tu vai fazer a formação de preço. Por mais que o valor da marca vai ser um montante maior,
Cada centavo importa quando tu vai formar o teu preço. Então, quando eu ouço alguém falando que trabalha em casa e por isso não tem custo, chega a me dar uma coceira, vou ter que ir lá no médico pagar o remédio de R$ 800. Porque me dá um nervoso. Vocês têm que como se pagasse um aluguel para a casa de vocês. Vocês usam a dependência da casa, vocês gastam luz, água, internet, produto de limpeza, papel higiênico, cafezinho, bolachinha para cliente. Não tem custo da onde? Então, vocês têm que abrir os horizontes de vocês para os custos, gente. E depois, valor de marca. Então, desses quatro, o que mais vale? A criação e o valor de marca. É isso que vale. Tudo bem, eu sou, né, fangirl da Apple, estou segurando um iPhone, eu estou fazendo a live de um iPhone, eu estou com um computador, MacBook, tem outro computador, MacBook, eu sou a louca da Apple. Só que esse telefone, o que eu estou fazendo a live, que eu estou segurando esse computador, quem é que faz esse preço? O que faz produtos da Apple custarem quanto custa? Respondam aí para mim. O que faz um produto da Apple custar quanto ele custa? O que vocês acham? Vocês acham que eles falam, olha, o iPhone custa R$ 8.000 porque a bateria dele é feita com um material XYZ e a tela dele é feita com... É assim que a Apple vende iPhone? Carondas? O que vale é a criação e o valor da marca. Porque a interface é uma criação, tem alguém lá projetando, tem alguém lá criando. A qualidade técnica é impecável, a câmera, tudo, ó, qualidade, inovação, valor de marca. Só que se não tivesse esse valor de marca, esse design único, tanto do produto quanto das interfaces, não tem como não saber mexer no iPhone. Ele é feito para isso. E é por isso que ele custa quanto ele custa. Mas todo o branding, todo o valor de marca contribui para que ele custe qualquer produto da Apple. Um AirPod, gente. 2 semanas eu levei para perder o meu. Eu até achei bom, porque eu achei que ia demorar menos. Em 2 semanas eu perdi aquele tarequinho dos ouvidos, que é uma caixinha desse tamanho. Mas perdi só os fones. A caixinha tá ali. Não sei onde enfiei. Quanto custa? R$ 1.500 um fonezinho desse tamanho que em 2 semanas eu perdi. Tem só o carregador, só a caixinha. Que é o melhor fone do mundo? Não. Então, o que eu preciso que vocês entendem, que é óbvio que no meu método a gente faz conta para precificar. Só que o que mais vale aqui é a criação autoral de vocês, somada ao valor de marca que vocês precisam construir. Esse é o ponto principal. Essa é a chave para cobrar 5.000. Porque se vocês continuarem fazendo aquelas contas básicas e botando 10 a 20% de lucro, vocês nunca vão chegar. Quantas peças vocês têm que vender? Eu fiz um cálculo super rápido aqui para vocês, para ficar super claro isso. Tá? Então, vou mostrar daqui a pouco. Então, o valor. A gente já entendeu como é que a gente forma o preço. Agora a gente vai entender como é que a gente forma o valor. Então, a gente vai pegar o produto e o posicionamento. Produto, posicionamento, preço. Tudo importa. A forma que tu fala alô, a mensagem que tu responde, a foto que tu posta, o stories que tu faz, tudo importa. Absolutamente tudo importa quando a gente fala de um ateliê que quer se tornar autoral,
e quer cobrar 5 mil reais. Absolutamente tudo importa. A tua imagem pessoal importa, teus produtos, teu espaço. Exatamente. Exatamente isso. O brinde é minha amiga. Então, o que a gente precisa entender? Que a formação do preço não é só calcular custo, gente. Não é. Só quem pode fazer isso e botar um markupzinho desse tamanho é esse tipo de produto aqui. Para quem não está vendo, uma Bix. Oi, Bic, patrocina nós. Este produto aqui. Quantas Bics eu vou procurar na internet? Que eu sou dessas. Será que tem essa info? Quantas Bics são vendidas por dia? Ah, gente, não vai ter. Eu vou botar caneta, né? Vou botar caneta Bic, eu acho que eu vou facilitar aqui minha vida. Quantas? Tem cada pergunta nesse coisa. Meu pai. Ah, vocês estão preparados para essa info? Vocês estão preparadas para a info de quantas canetas Bics Cristal são vendidas por dia no Brasil? 1 milhão de canetas Bic. Por isso que ela pode custar R$ 2, gente. Porque eles vendem 1 milhão de canetas Bic por dia. Gente, estou impactada com essa informação. 1 milhão de canetas Bic por dia. A Bic pode custar R$ 2. A Bic pode ter um markupzinho desse tamanho. Imagina quantos isqueiros da Bic, então. Você, meu amor, aí do outro lado, que trabalha sozinha, não pode ter lucrinho de 10, 20%. O preço de vocês não pode ser baseado em custo apenas. Vocês precisam precificar por valor. Vocês precisam ter um produto autoral, um posicionamento autoral, para que isso forme o preço de vocês. O preço de vocês é a soma do tipo de produto e do posicionamento. Hoje, por que vocês cobram pouco? Porque o produto de vocês é cópia e o posicionamento é de quem faz roupa. No momento em que a gente muda para um produto autoral, se posiciona como uma marca autoral de valor, o preço de vocês muda. Simples assim. Simples, não fácil. Coisas diferentes. Tá? Então, agora eu quero falar 3 pontos bem importantes. A gente já acabou de conversar. Seu preço conversa com o seu produto, lembra? Seu preço atrai quem ele merece. Preço baixo atrai quem quer pagar preço baixo. Valor e preço alto atrai quem quer valor e pagar preço alto. Enquanto vocês fazem cópias e divulgam cópias e cobram pouco, vocês só vão atrair quem quer cópia e pagar pouco. No momento em que vocês mudarem o posicionamento, a comunicação, a divulgação de vocês, vocês vão começar a atrair outro tipo de cliente. Seu preço revela o nível do seu produto e do seu ateliê. Enquanto vocês continuarem cobrando 150, 200, 500, vai parecer sempre que vocês estão no início do negócio de vocês. Então, o preço revela o nível. O preço filtra. O preço filtra. O que é o preço filtra? Vocês têm que começar a entender que vocês não precisam atender todas as pessoas que aparecerem na frente de vocês. Nem todo mundo é teu cliente. O preço vai fazer esse filtro. Vocês precisam começar a entender que no momento que vocês tomam a decisão de ser autoral, no momento que vocês tomam a decisão de cobrar 5 mil e parar de correr atrás da roda, começar a empurrar a roda, o que vai acontecer? O tipo de cliente de vocês vai mudar. Vocês vão parar de atender essas pessoas que vocês atendem agora.
Vocês vão começar a atender outro tipo de cliente. E tá tudo bem. É assim que funciona. Ou vocês continuam atendendo o mesmo tipo de cliente, copiando, cobrando pouco, ou vocês mudam o jogo. Quem estava aqui comigo ontem me disse que vai mudar o jogo. Então, a gente está no caminho certo. Perfeito, gente. Então, como é que a gente vai unir a aula de ontem, autoralidade, precificação, geração de desejo e divulgação? É o que eu vou te ensinar na aula de amanhã, tá? Hoje a gente vai falar de precificação e de geração de desejo. Aí amanhã a gente vai falar de divulgação and de todos os 4 pilares juntos. Como é que vocês vão partir para ação, tá? Então, se você não domina o valor do seu trabalho, seu preço sempre será baixo. Escrevam isso, gente. Eu vou até fazer uma foto para depois fazer um post disso. Porque é uma frase muito maravilhosa. Vocês não acham? Enquanto você não dominar o valor do seu trabalho, você nunca dominará o seu preço. Enquanto vocês não construírem e principalmente não acreditarem que o produto de vocês tem valor, o preço de vocês sempre será baixo. Porque se vocês não acreditam no produto de vocês, quem irá acreditar? Ai, Júlia, mas acho que meu produto não vale tudo isso. Ai, Júlia, mas não tenho coragem de cobrar 5.000 reais. E nunca vai cobrar. Quem pensa assim nunca vai conseguir cobrar 5.000. Então é para isso que eu tô aqui. Lembra? Ontem a gente quebrou os 3 mitos. Então hoje vocês precisam abrir o coração e a mente e entender que enquanto vocês não dominarem o valor do trabalho de vocês, acreditarem nisso, construírem de fato um produto numa marca de valor, o preço de vocês sempre será baixo. Certo? Beleza, então a gente já entendeu que a gente precisa de um produto autoral, a gente já entendeu como que se precifica por valor, agora a gente vai entender como gerar desejo, como mostrar esse valor. Como que eu vou mostrar para o meu cliente o valor e o meu preço? Como que eu vou unir a autoralidade com o cliente? Como é que eu faço? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Peraí, caiu tudo aqui, bem na hora da empolgação. Bem na hora do xingo, né? Na hora do xingo caiu tudo. Na hora do xingo caiu tudo, meu povo. Que loucura. Cadê, 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 cadê? Partilhar. Peraí, peraí, peraí. Não sei o que estava compartilhando para vocês. Segundinho. Pessoal do Insta, aguenta o coração aí.
Pronto. Então, o que que eu percebo? Que muitas de vocês se preocupam mais com o online do que o offline. Vocês colocam toda a energia de vocês no offline, no online, às vezes de uma maneira equivocada, inclusive, e não se preocupam com o offline. Só que a empresa é no offline, né, gente? O Instagram, as redes, elas são plataformas, elas são o meio, elas não são o fim. Então, vocês precisam entender que a geração de desejo é tanto online quanto offline, tá? Então, vocês precisam entender esses pontos aqui. O cliente só paga se ele se conecta, se ele se encanta, se ele se apaixona pelo teu produto e por ti, pela tua marca. Ele só paga se ele perceber o valor daquele produto, daquela marca. Ele só vai pagar porque ele quer viver tudo que tu vai proporcionar para ele. Ele só vai pagar se ele confiar em você. Então, tu precisa gerar tudo isso para ele te pagar R$ 5.000. Então, precisa se conectar, se encantar, perceber valor, querer viver a experiência e confiar em você. Precisa de tudo isso. Se ele não confiar, gente, ele não vai pagar. Se naquela escalinha que eu ensinei para vocês, valor e preço não estiverem equivalentes, ele não perceber que custa aquele preço por causa do valor, ele não vai pagar. E é por isso que a geração de desejo é tão importante aqui. Então, o que que a gente precisa fazer para gerar desejo? O que que a gente precisa fazer? Mostrar. Contar histórias. Emocionar. Mostrar o teu diferencial. Qual é o teu diferencial? Qual é a tua essência? Eu fiz um post esses dias lá na marca, e aí fiz um stories aqui no Ser Autoral, eu coloquei, né? Se eu não falar da minha essência, quem vai falar? Se eu não mostrar meu produto, quem vai mostrar? Então, como é que eu vou fazer o cliente se conectar, se apaixonar, ver valor e confiar em mim? Talvez a minha forma de fazer é diferente da de vocês. A gente tem que encontrar uma forma que funcione para a gente, que a gente saiba fazer, que a gente gere valor, que a gente se sinta bem e que funcione para a gente, para o nosso cliente. Desculpa a palavra, mas cagação de regra não existe. Existem formas e formatos de a gente gerar desejo. Então, quando a gente mostra processos, quando a gente mostra produtos, quando a gente mostra cliente, quando a gente envolve. Ninguém mais aguenta marca morna, ninguém mais aguenta cópia, ninguém mais aguenta rolar o feed e achar que tá vendo tudo a mesma coisa. A gente precisa encantar o cliente, a gente precisa seduzir, a gente precisa fazer ele se apaixonar pelos nossos produtos e pela gente. Ele precisa dizer: eu quero qualquer vestido, desde que seja teu. Não é copie esse aqui para mim. Então, a gente precisa, através dos nossos atendimentos, de um telefonema, de um WhatsApp, de uma DM, de um Stories, de uma live, de um feed, de um Reels, envolver, contar histórias. Nós e o nosso trabalho somos a maior fonte de conteúdo para gerar desejo. Enquanto vocês não entenderem isso, ficarem vendo o que que o concorrente está fazendo e fazer igual, não vai funcionar. Porque ele está fazendo a história dele, o que serve para ele, talvez não sirva para ti e para tua cliente. Então, vocês estão, às vezes, mais preocupadas em se comparar e olhar o que o concorrente está fazendo do que fazer o de vocês. Nunca esqueçam, nós e o nosso trabalho somos a maior fonte de conteúdo para fazer esse envolvimento com o cliente, para fazer essa geração de desejo.
Não é a trend, não é o Reels viral, não é a música, não é o que o meu concorrente fez. Sou eu. É a minha essência, é o meu trabalho. É a minha forma de fazer, que é diferente de outras pessoas. A minha forma de fazer é minha, a minha essência é minha. O meu tipo de produto sou eu. Mas vocês estão mais preocupadas em que hora postar. Será que eu faço Reels ou carrossel? Será que eu posto foto colorida ou preto e branco? Quantos posts por semana? Quantos stories eu preciso fazer? Não é o como, é o que. Não é o como. O como é a ferramenta. É o que eu vou fazer. Por quê? Para quem? Como é que eu vou chamar a atenção desse cliente para encantar ele? É assim que eu gero desejo. Então, vamos voltar lá na aula de ontem. É o meu produto autoral, é conhecer o meu cliente, é precificar do jeito certo, é construir um posicionamento de valor para gerar desejo. Vocês percebem que está tudo conectado? Que um pilar vai se unindo com o outro? Então, parem de pensar no como, no quantos, e comecem a se perguntar o que, por quê e para quem. Para quem eu estou fazendo esses stories? Por que eu estou fazendo esses stories? Estou fazendo esses stories para gerar desejo na minha cliente ideal e vou mostrar uma noiva desse final de semana. Show! Agora começa a construir uma história para envolver. Vocês entendem que é diferente do que simplesmente quantos stories eu tenho que fazer dessa noiva? Então, nunca mais esqueçam, esquece o como. O como é o último. O que, por quê, para quem. Perfeito. Como? Ah, então, se é para gerar esse envolvimento, eu mostrar cliente, eu posso colocar música, eu posso envolver, vou fazer stories. Acho que é mais interessante. O que, por quê, para quem e o como por último. Não inverte a ordem. Não é o como, não é a live, não é é o que. Espero que vocês nunca mais esqueçam isso, porque isso pode virar o jogo de vocês. E amanhã a gente vai falar mais quando a gente falar de divulgação nas redes, tá? Sabe por quê, gente? Porque a maioria de vocês acha que postar e aparecer vai salvar a empresa de vocês. Só que não vai. Postar por postar e aparecer por aparecer não serve para nada. O postar e o aparecer é o como. Não é o que, nem por quê e nem para quem. É o como. Se postar por postar todo dia, era só todo mundo acordar, postar uma foto, tá com os bolsos cheios de dinheiro, né? Só que não é assim que funciona. Aparecer e falar nada com nada, e não ter um posicionamento, não conhecer o cliente ideal, não serve para nada. Então, não é postar e aparecer que vai salvar a tua empresa. A geração de desejo é através de contar histórias, de envolver o cliente, de mostrar a tua essência, de mostrar que ele também pode viver aquilo que outro cliente já viveu. É fazer ele desejar conhecer o teu espaço, vestir os teus produtos, te conhecer. Sabe o que uma cliente falou para minha mãe semana passada, semana atrasada, sei lá como? Eu não acredito que tu tá encostando em mim. A gente se finou de rir. Achei tão bonitinha. Ela, ai, eu não acredito que tu tá encostando em mim. Então, meus amores, a geração de desejo, ela vem desse envolver. Ela vem desse conquistar. Então, é isso. E a gente faz isso através da nossa história, da história do nosso ateliê, da nossa essência, dos nossos produtos, de saber quem é a cliente, para conversar com ela numa língua que ela vai se conectar com a gente. Não adianta falar
português com japonês, se ele não entende. Talvez vocês estão falando com ninguém na internet, ou falando com todo mundo. Vão falar com todo mundo, não fala com ninguém. Então, não é postar por postar e aparecer que vai resolver o teu problema. Não é assim que a gente consegue, tá? Então, o que que eu quero que vocês imaginem agora? Vocês cobrando 5, 12 mil reais por um vestido. Vocês tendo lucro, tendo tempo com a família, tendo o ateliê dos sonhos, tendo liberdade financeira. É isso que eu quero que vocês imaginem. Porque talvez é só imaginando isso que vocês vão olhar para ontem, para hoje, e entender, cara, mas é importante mesmo. É importante mesmo eu dominar a autoralidade, é importante mesmo eu dominar a precificação por valor, é importante eu aprender a gerar desejo. É assim que eu vou construir uma boa de uma divulgação nas redes, que é o nosso pilar de amanhã. Então, é assim que vocês vão conseguir essa geração de desejo. É alinhando todos os pontos. É fazendo as coisas com estratégia, não é simplesmente deixando a vida me levar. A gente só consegue chegar em algum lugar se a gente sabe que lugar é esse. Senão a gente fica andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, sem saber para onde vai. Lembra aquela frase que eu sempre falo? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho importa, qualquer lugar importa, qualquer lugar basta, desculpa. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar me serve. Só que não dá mais para qualquer lugar te servir. O lugar que eu quero que te sirva é um ateliê de moda lucrativo, com lucro todo mês, cobrando 5, 10, 12 mil reais. É isso que eu quero para cada um que está aqui me ouvindo. Só que para isso vocês precisam dominar os 4 pilares. Para isso vocês precisam dominar e aplicar eles diariamente no negócio de vocês. Porque milagre, gente, não existe. Existe muito trabalho. Lembra que eu falei ontem? Não precisa ser fácil, precisa ser feito. É completamente diferente. Não precisa ser fácil, precisa ser feito. Então, é esse ponto que eu quero que vocês entendam. Então, a gente entendeu ontem o pilar da autoralidade, hoje a gente entendeu o pilar da precificação, mais o da geração de desejo. Amanhã a gente vai falar de todos esses pilares e como a gente vai usar a divulgação nas redes para mostrar tudo isso, para falar tudo que eu falei hoje, para gerar desejo, para gerar valor, para o cliente se encantar, se apaixonar. Então, amanhã a gente vai ver como unir todos esses pilares. Como que a gente vai construir essa marca que cobra 5 mil reais? Como é que a gente vai dar o próximo passo? Como é que a gente aprende mais um pilar e une os 4 pilares? Então, é muito importante que vocês estejam comigo aqui na aula 3, que é a aula mais importante, onde a gente fecha essa roda, onde a gente pega os 4 pilares e entende como aplicá-los de verdade no ateliê de moda de vocês. Certo, meus amores? Então, acho que os pontos principais de hoje, né, foram a questão da precificação e de vocês entenderem que não é como, é o que, por quê e para quem. É isso que eu tenho que saber na hora de gerar desejo. Como eu vou divulgar, tá? Vai ficar gravado aqui no feed, sim. Vocês podem assistir novamente. Eu vou colocar lá no YouTube depois. Então, quem quiser ver com o material de apoio que eu estou transmitindo aqui no Zoom, pode olhar no YouTube depois, tá? Então, meus amores, assistam de novo se precisarem. Assistam a aula 1, tá lá no YouTube também. Para quê? Para que vocês não percam nada para a nossa aula de amanhã, tá? A nossa aula de amanhã consagra, fecha os 4 pilares para que vocês, de fato, comecem a colocar a mão na massa. Que vocês, de fato, né, comecem a entrar nesse universo. E, na quinta-feira, a gente tem a abertura triunfal da nossa turma 14 do programa de aceleração Método Ateliê de Moda Lucrativo. E aqui está o QR Code para quem quer fazer parte da turma 14
entra no grupo VIP, se organiza para quinta-feira fazer parte da turma 14, certo? Se o que eu estou mostrando para vocês aqui é 0,5% do que tem dentro do método. Então, gente, se vocês querem realmente aprender a cobrar de 5 a 12 mil, entender detalhadamente tudo, o próximo passo comigo é o programa de aceleração, certo? Eu vou mandar aqui o link também no chat, para quem está me acompanhando aqui, tá? Então, meus amores, o que eu tenho para dizer para vocês é: vocês precisam, a partir de agora, refletir sobre tudo isso que eu falei. Vocês precisam começar a olhar para o pilar da precificação e para o pilar da geração de desejo de uma forma um pouco diferente, tá? Quero saber de vocês se clareou ou se deixei vocês mais confusas, se fez sentido, né? Se vocês conseguiram entender qual é a minha visão e o meu método, tanto de precificação quanto de geração de desejo. É importante eu ter a visão de vocês, né? Se ficou claro essa diferença, né? De como a maioria precifica e de como eu ensino a precificar, como a maioria acha que gera valor e como o meu método gera valor, para que também amanhã, né, eu consiga trazer tudo isso de uma forma mais robusta para vocês aplicarem nas redes, tá? Então, espero que tenha feito sentido, eu tenho certeza que fez, né? Porque, afinal de contas, é um assunto que eu amo muito e que eu aplico diariamente no meu negócio, nos meus negócios, né? Então, isso é importante. Então, meus amores, a partir de agora, sempre que vocês forem pensar em precificação e geração de desejo, levem em consideração o que vocês aprenderam hoje, porque é muito importante. E amanhã a gente une isso com a divulgação. Na verdade, a gente une, né, autoralidade, precificação, geração de desejo com a divulgação nas redes, certo? Então, amanhã, mesma coisa, vocês vão receber o link pelo grupo para assistir a aula. Amanhã, 19 horas, a nossa aula 3, onde a gente vai falar de divulgação nas redes e como unir, então, os 4 pilares para cobrar 5 mil reais por um vestido sob medida. Cada aula do método, eu já assisti dobrando muito. Fico muito feliz. Muito bom, gente. Então, a gente se vê amanhã, 19 horas. Não esqueçam a nossa aula mais importante, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.